webinars Beyond the Present do ISEG Executive Education. Hoje o tema que nos traz aqui é um tema muito importante para cada um de nós, individualmente, mas também para a sociedade em geral, a saúde. Durante aproximadamente 45 minutos teremos o prazer de ouvir o Pedro Janela falar-nos sobre o impacto da tecnologia na área da saúde. O Pedro Janela é CEO e co-founder do iGroup, docente de marketing digital, e vai hoje falar-nos e dar-nos algumas dicas e insights sobre os impactos que estes avanços tecnológicos, nomeadamente ao nível da bioengenharia, estão a ter na área da saúde. Não deixem de colocar as vossas questões no Q&A, que no final iremos depois dar a resposta às vossas questões. Muito obrigada a todos e passo a palavra ao Pedro Janela. Muito obrigada. Bom, então parece que sou eu e é uma honra estar aqui convosco. Quero agradecer à professora Clara, ao professor Luís, à Filipe, ao Alexandre e à Catarina que fizeram uma organização extraordinária deste webinar. É uma honra estar aqui perante vocês e perante uma plateia de quase 100 pessoas a falar sobre um tema que me empolga, porque isto da saúde e da tecnologia estão absolutamente ligados e vamos perceber que se calhar estamos vivos hoje, porque toda esta plateia deve ter um bocadinho mais de 25 anos, mas tudo com cara de 15 ou 18, é que de facto estamos vivos porque a tecnologia avançou muito nos últimos 150 anos. Mas não é só isso que gostava de deixar como mensagem hoje, queria também deixar que cada vez mais temos a capacidade de ser espertos, digamos assim, de ser inteligentes na forma como usamos a tecnologia e como a colocamos naturalmente ao serviço de nos proteger e de termos cada vez mais capacidade de viver melhor e mais tempo. Eu não vou passar rapidamente à apresentação porque tenho, como sempre, 150 slides que têm que ser feitos em 30 minutos e portanto eu tenho vários defeitos, um deles é que falo bastante depressa. Digam aí no chat, calma-te aí um bocadinho que é para eu andar um pouco mais devagar, ou então digam, não, mais, eu vou tentar passar cada vez mais conteúdo, porque isto de fazer apresentações à distância e por vídeo, se eu não passo aqui a energia toda e não começo a falar a uma grande velocidade, vocês vão-se todos embora e já estão nos copos daqui a 5 minutos e eu não quero que isso aconteça, portanto quero que tenham aqui uma experiência para deixar digamos assim, algumas mensagens. Eu vou começar a partilhar o meu ecrã e portanto vão-me ver aí ao lado direito, podem depois ajustar para o lado direito e esquerdo, digamos assim, se querem ver mais a apresentação, que é muito melhor, ou se querem ver a minha cara, que é muito pior, e portanto estejam bem e se houver algum problema técnico digam aí pelo chat que eu vou tentar melhorar, está bem? E gosto muito de estar aqui convosco, espetacular, vamos a isto. Então Iseg, boa tarde. Eu, quem é que sou? Sou pai de 2 miúdos, da Meg e do Manel, que me divirto imenso com eles, estão aqui em casa e eu estou aqui a fazer esta apresentação de casa no mini estúdio que montei aqui, porque uma pessoa tem que se adaptar rapidamente às condições e, portanto, o que é preciso hoje em dia são estúdios de vídeo, não são, e esses estúdios de vídeo permitem fazer isto. Sou marido da Rita, que é a minha, digamos, a minha pessoa que me ajuda a fazer tudo o que faço hoje em dia. Sou CEO do iGroup, já falou o que é, sou professor convidado de marketing digital e tecnologia pelo ISEG, que é uma honra que vocês não estão a perceber, e a coisa mais importante da minha vida foram toda a educação executiva que fiz. E se quiserem fazer um investimento em vocês, vão ir à lista de cursos do ISEG e escolham um, porque esse curso vai-vos dar as armas, vai-vos dar, digamos, o desenvolvimento intelectual, vai-vos dar a capacidade de crescerem. E crescer é a única coisa que nós temos que fazer na vida longa, que de certeza vamos ter, como já vamos ver daqui a bocadinho. Sou mentor de startups, faço umas palestras de vez em quando, como já perceberam. Sou vice-presidente da Make-A-Wish em Portugal, uma organização que faz desejos de crianças gravemente doentes, e sou também o diretor europeu de crescimento da Entrepreneurs Organization, que é uma associação de pessoas que têm como missão aprender para toda a vida. E como é que nós aprendemos? Uns com os outros. Portanto, é para empreendedores que têm empresas que faturam mais de 1 milhão de euros, e aquilo que eu faço quando tenho uma dúvida, quando tenho um problema, em vez de falar com um professor, que também posso falar, falo com os meus pares e eles dizem pela sua experiência. Pela sua experiência quer dizer que só posso falar da minha experiência na primeira pessoa, no passado e com detalhe. Sou proibido de falar no futuro, na terceira pessoa sem detalhe, porque isso é dar opiniões. E eu o que vou tentar aqui fazer é tudo o que leio, tudo o que investigo, na minha missão, digamos assim, de conduzir um grupo que está totalmente enraizado no que é a ciência da tecnologia ao serviço das marcas e da comunicação e dos produtos digitais, é tentar de facto transmitir a minha experiência dessa interação e dessas leituras que faço para tentar entender para onde é que isto vai, para poder criar maior valor para os meus clientes. O que é que eu faço? Bem, fiz uma empresa de marketing digital há 20 anos ou 18 anos, fazíamos sites e e-mail, éramos 5 pessoas na altura, 300 mil euros de faturação, envolvidos uns anos somos um bocadinho mais, portanto somos 300 e faturamos qualquer coisa como quase 19 milhões de euros e continuamos a crescer. O projeto que andei a fazer nos últimos 2 anos foi um escritório, 3 mil metros quadrados, que agora não serve para nada, mas está a ficar lindo e eu vou aqui mostrar, portanto são 110 metros de comprimento de secretárias, com instalações sobre o mar, porque a nossa vista é aquela e esta plateia está toda convidada para passar por lá para conhecer como é que como é que tudo funciona. E o que tem, desde que aprendi tecnologia e engenharia e por aí adiante, aquilo que mais me
aquilo que mais me toca é o futuro. E, portanto, eu prefiro muito mais sonhar com o futuro, planear e fazer alguma coisa com esses sonhos do que propriamente pensar muito na história do passado. Então, porquê é que isto da saúde e do bem-estar é tão importante para nós? Bem, porque se nós não temos saúde e bem-estar, morremos, não é? E, portanto, não estamos cá para partilhar as nossas alegrias, para crescer, para amar, para nos tocarmos, para ter empatia, para sonhar, para planear e para fazer. E, portanto, há que entender que nos dias de hoje nós somos uns sortudos inacreditáveis. E, portanto, quando achamos que o dia está mal, e achamos que a vida é uma porcaria, e achamos que tudo não sei o quê, vocês vejam bem o que é a evolução da esperança de vida, portanto, daquilo que nós temos desde 1950 até agora. Eu vou passar isto rapidamente para vocês perceberem que todos os países, naturalmente os países europeus já viviam um bocadinho mais, é que têm ido e crescido, e crescido, e crescido, e crescido, e crescido, e hoje o que nós temos é que naturalmente as mulheres ganham-nos os homens ganham-nos por alguns anos, mas temos praticamente toda a população mundial e sobretudo aqueles países que estão aqui na Europa acima dos 80 anos de esperança média de vida. E isto, atenção, a esperança média de vida é calculada pelas pessoas que morreram ontem, não é pelas pessoas que ainda estão vivas. O que quer dizer que à medida que isto vai avançando, a esperança média de vida vai avançando. E eu quero deixar bem provado que essa esperança média de vida tem só e sobretudo a ver com a tecnologia. E tem sobretudo a ver com a ciência e tecnologia colocada ao serviço da humanidade para que nós sejamos cada vez mais resilientes nesta nossa capacidade de viver, de sonhar, de fazer e de continuar a crescer. E vejam bem também uma perspectiva bastante interessante em 2080. Portanto, nós vamos estar vivos daqui a 2080 e é quase garantido que em Portugal, que é um dos países mais avançados do mundo, disto a expectativa de vida, todos nós vamos chegar, ou temos em média, temos a esperança de chegar aos 100 anos de idade. E, portanto, quando nós passamos nos próximos 60 anos de 80 para 100 anos, é um salto quântico de mais 20, mais 2 décadas de vida. 2 décadas. Portanto, vocês que estão aqui, vocês têm 20 e poucos anos, os miúdos que acabaram de nascer, os miúdos que nasceram hoje, 2020, vão chegar pelo menos a 2125 ou qualquer coisa, que é uma coisa absolutamente inacreditável. Porque se nós olharmos para onde estávamos há 100 anos atrás, em que havia um comboio a vapor e que o telefone se fazia assim, e que quase que não havia telefone, a evolução é inacreditável e é de facto, nós temos que quase absorver esta evolução para tentarmos entender o que é que vem a seguir, porque se entendermos o passado, se entendermos a rapidez com que isto se transformou, se entendermos para onde isto vai, digamos assim, ou como veio, não conseguimos entender para onde vai. Então, mais um gráfico interessante, que é para ainda, de alguma forma, pressionar mais isto. Se vocês tivessem nascido em 1500, provavelmente viveriam 25 a 30 anos. Portanto, provavelmente já estaríamos todos mortos, ok? Portanto, se nós tivéssemos nascido há 500 anos atrás, na altura das descobertas, ou pior, há 1000 anos atrás, durávamos para aí 30 anos. Claro que havia pessoas que morriam por doenças e que havia muitas guerras e que havia pouca comida e que havia muita fome e que havia perigos que vinham da onde e que havia muitos animais selvagens, que nós acabámos com eles todos, que é para não nos fazerem mal, mas o que é um facto é que desde 1800 até agora, nestes 200 anos em que a Revolução Industrial, em que a tecnologia nos tomou conta da nossa vida, a nossa esperança média de vida passou de 25 anos, 30 anos para mais de 80. Para mais de 80. Portanto, estamos a falar de uma triplicação da esperança média de vida. E nós aqui olhamos naturalmente para o que são as pessoas no mundo todo. E agora uma coisa engraçada que descobri hoje, estava a fazer uma última investigação sobre isto, as pessoas mais velhas do mundo, e há 2 vivas desta lista de 20 pessoas, a campeã são 122 anos. Mulher, claro, e o homem só chegou aos 116, mas estamos a falar de pessoas que vivem 122 anos, o campeão do mundo de 122 anos, e há 2 pessoas vivas com 117 e 116. O que quer dizer que nós daqui a 50 anos é natural que a pessoa já tenha chegado a 130 e a 140, porque é só perceber como é que esta evolução está a fazer. E porquê é que isto tanto aconteceu? Eu ponho aqui uma ambulância, que é uma coisa com muito pouca tecnologia, porque em 1865 foi feito o primeiro serviço de ambulância que ia buscar um doente a casa e o levava para o hospital, naturalmente nos Estados Unidos, mas a primeira ambulância era não mais do que uma carroça em que se atirava o doente lá para dentro e se levava para o hospital. Mas o que é um facto é que foi uma primeira evolução tecnológica para acelerar. E atenção, na saúde e no bem-estar, quando há uma doença, como se costuma dizer, isso é uma doença urgente, a coisa mais rápida de fazer é levar rapidamente para um hospital ou para um médico para poder ser trabalhado. E, portanto, isto foi a primeira forma de acelerar, digamos assim, a chegada de um doente a um hospital para que ele pudesse ser tratado. E depois passamos para a computação, porque ela acaba por ser hoje em dia um dos beacons, digamos assim, do que é que a ciência e a tecnologia nos traz. Em 1888 nós conseguimos fazer, ou pelo menos o Babbage conseguiu fazer o que nós chamávamos a primeira máquina, o primeiro motor de diferenças, digamos assim. Esse motor de diferenças, para nós percebermos, como nós calculamos na computação, é como é que um computador faz operações de vírgula flutuante por segundo. Este não fazia grande vírgula flutuante, mas o que é um facto é que para fazer uma operação tinha que se dar a manivela e em 8 segundos ele fazia um cálculo.
em 1888, o que provavelmente não era muito mais rápido que o ser humano. Nós demoramos para aí 10 segundos a fazer uma conta qualquer, se for como papel e lápis, e portanto esta máquina era a primeira e não alterou muito a tecnologia. E depois nós avancemos aqui até à primeira pandemia, e se nós achamos que a tecnologia não é muito parecida, é exatamente parecida. Olhem ali para a esquerda, em que temos aqui um supermercado a dizer já pode fazer as encomendas pelo telefone. 1918. E nós hoje em dia temos supermercados que não dá para fazer pelo telefone, tem que se lá ir, porque ainda não tem e-commerce, e porque não tem aquilo, e porque não tem... Como é que é possível? Em 1918 havia supermercados que dava para ligar e eles levavam as contas para casa. Ainda não há empresas que ainda não têm isto a funcionar. Como é que não olharam para a pandemia em 1918? O que é que eles estavam a fazer nessa altura? Encomendas pelo telefone, se calhar é uma boa ideia. O que se passou nessa altura também é que as centrais telefónicas não aguentaram, efetivamente, tal como houve alguns sites de comércio eletrónico que têm uma fila, não é? Para a malta ficar lá à espera. E ficamos ali à espera de entrar e depois fazer as compras. Na altura era com o telefone. Portanto, as senhoras que estavam lá a fazer as ligações do telefone não conseguiam processar aquilo de forma suficientemente rápida e, portanto, as chamadas caíam. Mas já na altura, a melhor forma de não estar sozinho, em quarentena, era ter um telefone e, portanto, claramente estamos na mesma do ponto de vista de 100 anos depois, parece que muda muito pouco. E para quando nós olhamos para o que tecnologicamente foi as coisas ao serviço da pandemia e tecnologicamente o que foram as coisas ao serviço da pandemia agora, percebemos que houve países que perceberam que podiam utilizar a tecnologia a favor e outros que não fizeram praticamente nada diferente daquilo que se tinha passado há 100 anos atrás. Porque a tecnologia evoluiu muito pouco para efetivamente nós podermos resolver o problema da pandemia. Já lá vamos chegar. Depois outra coisa que foi acontecendo foi que nós passámos de ter cavalos, não é? Que é só um cavalo, para ter máquinas de potência, e isso deu uma capacidade ao ser humano de se transformar, de fazer força, absolutamente inacreditável. E é um momento crucial na história da humanidade, porque nós deixamos de poder fazer a força, nós seres humanos, ou com um cavalo, para ter máquinas que fazem força por nós. E agora passamos muito depressa para 1944, porque 1944 e a Segunda Guerra Mundial é muito importante no que é o desenvolvimento da saúde e o desenvolvimento da medicina. Olha, por exemplo, as primeiras ambulâncias motorizadas, que já tinham qualquer coisa lá dentro para tratar os feridos de guerra, apareceram na Alemanha para poderem tratar os seus soldados. Em 1945, que é uma coisa muito engraçada, é o primeiro uso civil de vacina de gripe nos Estados Unidos. E quando é que este processo começou? Em 1918. Portanto, o que quero dizer é que desde que houve a primeira pandemia até que a primeira vacina de gripe foi criada, foram 27 anos. 27 anos em que houve uma série de cientistas, houve uma série de investigação que conseguiu perceber que afinal aquilo era um vírus, que conseguiu perceber e isolar a forma como o vírus podia ser tratado, até que conseguiu desenvolver uma vacina e conseguimos inocular, digamos assim, a grande parte da comunidade norte-americana nessa altura, e a primeira vez que isso acontece é em 1945, porque a preocupação era muito grande com a Segunda Guerra, porque a primeira pandemia foi derivada, efetivamente, da movimentação de tropas na Primeira Guerra. Portanto, já nessa altura, provavelmente a pandemia não teria morto 50 milhões de pessoas, mas as pessoas punham-se nos barcos, iam para a guerra e traziam aquilo e por aí adiante, e depois uma das grandes complicações que houve muitas celebrações do armistício, e aí ainda se conseguiu de facto fazer uma maior transmissão do vírus, e isso acabou por criar um problema ainda maior. Mas a primeira vacina levou 27 anos a fazer. É natural que esta vacina só leve 2 anos, há quem diga que nunca vai acontecer, mas só leve 2 anos, mas 2 anos comparado com 27 é um decréscimo de 10 vezes. Em um período de muito pouco tempo. Isso é possível por causa da computação, isso é possível por causa do desenvolvimento tecnológico que hoje em dia temos. Então, em 1946, o primeiro grande computador, o primeiro supercomputador, era o NA 500 flops por segundo. Portanto, já era uma máquina que pensava muito mais rápido que o ser humano. E depois, em 1946, também por causa da guerra, o primeiro aparelho de ecografia conhecido. O aparelho de ecografia não tem muito a ver com a gripe, o raio-x ajuda-nos mais, mas vamos perceber que é uma evolução tecnológica que vos vou deixar como marca, porque em 1946 vocês punham-se ali no meio daquela máquina, ficavam lá assim para ver se conseguiam tirar aqui uma ecografia, e vamos ver o que é que hoje está na disposição das pessoas, na mão das pessoas, envolvidos, digamos assim, uns 80 anos, uns míseros 80 anos que passaram. Míseros 80 anos é hoje a esperança média de vida. Quer dizer que qualquer pessoa que nasceu em 1946, qualquer não, em média qualquer pessoa que nasceu em 1946 vai viver aos 80 anos. Não sei se estou a ir muito depressa, mandem pelo chat, acalma-te, respira, e eu agora vou fazer aqui exercícios respiratórios para conseguir durar até de facto aos 100 anos, para ter esperança de vida durar aos 100 anos, mas se vocês quiserem dizer que está a correr mal ou a correr bem no chat, são muito bem-vindos, por favor, comuniquem. Eu não vou conseguir ver, mas vou conseguir depois ver as mensagens, e a coisa mais importante, quem está aqui sozinho num estúdio de televisão a fazer uma apresentação destas é feedback do público, e portanto, porque na sala de aula é muito fácil, a gente olha para vocês, ou estão a dormir, ou estão a dormir, ou estão a dormir. Aqui é muito mais difícil, porque nós não estamos a ver se vocês estão a dormir, e portanto, claramente, se conseguirem dar feedback, a dizer, está a correr bem, cudo, cheguem em frente, estamos a aprender alguma coisa, impecável. E se vocês disserem, vou-me embora, também impecável, mas pelo menos agradeçam estar aqui este bocadinho, porque eu estou a dar o meu melhor, e pelo menos vocês podem me agradecer, está bem? Sim?
Não estou a ver mensagens nenhumas no chat, ou está a ver? Não, se calhar não. Só uma mensagenzinha, só uma forcinha, que a malta que está aqui no palco precisa ser força. E lembrem-se dos professores. Os professores tipicamente investem muito em fazer uma aula. Às vezes pode não parecer, mas investem muito, que é, estudam, passaram anos a fio, décadas a fio, para poderem ter o conhecimento suficiente para vos transmitir. Portanto, claramente é preciso a coisa mais importante do ser humano é feedback. Feedback. Se nós conseguimos dar feedback ao outro, por muito bruto que seja, é o melhor que podemos fazer. E atenção, culturalmente, se vocês falarem com o holandês, ele vai dar um feedback tão bruto, que vocês ficam chateados com ele, mas ele não fez aquilo por mal. É a cultura dele. Nós, os portugueses, não damos feedback por simplesmente, temos medo de chatear alguém. E percebe-se porquê? Porque nós éramos o fim do mundo até há 500 anos atrás. Portanto, quando aparecia aqui alguém na costa portuguesa, nós o que queríamos fazer? Uma pessoa para vender alguma coisa. Então não dizíamos nada, que é para não chatear. E os holandeses tinham muita gente para fazer comércio, mas nós não. E portanto, não, vem, e somos muito bem-vindos. Portanto, a diferença cultural tem a ver, nós éramos o fim do mundo e a Holanda andava no centro do mundo. E portanto, é por isso. Vou seguir, mas mais feedback para mim, que é para eu poder melhorar da próxima vez. Então, avançando. Em 1948 aconteceu uma coisa importantíssima no mundo. Se vocês não tiverem nada para ler, e se estiverem numa insónia total, vão ler aquele link que está ali. E vão perceber que era o Claude Shannon. O Claude Shannon é a pessoa que faz a teoria da informação, e vocês vão lá perceber as fórmulas matemáticas todas, esqueçam as fórmulas matemáticas. O que ele consegue dizer é que se eu conseguir codificar toda a informação em dois estados, um 0 e um 1, ou um estado que não existe e um estado que existe, o ruído deixa de fazer sentido. E quer dizer que a informação que eu transmito para o que recebe é sem ruído, sem erro. E isso acaba por levar ao desenvolvimento do que é o código binário que está subjacente a toda a comunicação digital que hoje em dia nós vemos. E já lá vamos à comunicação digital, mas esta teoria da informação é provavelmente a peça mais importante que vocês podem ler do ponto de vista de como é que efetivamente uma coisa se pode transmitir para outra sem perder efetivamente qualidade de informação. Estes zeros e uns que nós hoje em dia estamos habituados a fazer, atenção, zeros e uns é para o ser humano poder codificar, não é? Zeros e uns nós entendemos o que é, mas na prática, eletronicamente, são dois estados de corrente, ou são dois estados de luz. Vocês aí em casa devem ter um modem de 200 megabits, quer dizer que o modem de 200 megabits por segundo, o que é que isso quer dizer? Que pisca 200 milhões de vezes por segundo. E quando pisca, quer dizer que muda de estado e pode transmitir se estiver ligado um 0 ou um 1 e pode não transmitir esse 0 ou 1 se estiver desligado. E esses 200 milhões de vezes por segundo são zeros e uns a passarem nesse cabo de fibra que vocês têm em casa. E esses zeros e uns permitem fazer A's, B's, C's, cores, o que vocês quiserem. É assim que vocês me estão a ver. Portanto, a minha imagem está a ser codificada em zeros e uns, colocada em cabos de fibra, vai para a vossa casa, tudo muitíssimo, muito fácil de fazer. E em 1969 nós fazemos a internet pela primeira vez. E em 1969, nessa altura, lembram-se dos cavalos? Havia 21 milhões, não é? Pessoas que eram precisos cavalos para fazer tudo e mais alguma coisa. Em 60 já havia 3 nos Estados Unidos, por isso eram precisos cavalos para a malta se divertir. Uns saldinhos. É? Portanto, o que é engraçado é que durante este período, de não mais de 60 anos, deixou de haver cavalos, ou seja, deixou de haver cavalos que não se fossem para se divertir, que é um dado importante quando nós olhamos para a população mundial, que hoje em dia tem que fazer trabalho braçal, ou tem que fazer trabalho cognitivo rotineiro, e que se calhar temos que perceber o que é que vamos fazer a estas pessoas. Mas isto não é tempo para agora. E agora continuamos a avançar rapidamente no que é a computação. E essa computação, em 1994, nós tínhamos aqui, efetivamente, a Fujitsu tinha o computador mais rápido, 170 gigaflops. Lembra dos 500? Já vamos em 70 gigaflops. Já não nos consigo explicar o que é. Em 1994, nós tínhamos também o primeiro modem, digamos assim, mais comercial de transmissão de informação, 14 kilobits por segundo. Absolutamente nada. E em 1994 é inventada a Amazon pelo nosso amigo, e é também o momento em que os primeiros websites começam a aparecer. Portanto, a Europa, que foi a única coisa que inventou no meio deste processo todo, o Tim Berners-Lee, no CERN, na Suíça, num centro de investigação mais avançado do mundo, conseguiu fazer o primeiro web server. Esse primeiro web server levou depois à disseminação do que é o código HTML, à disseminação do que é a construção dos websites. Eu tive a sorte de observar isto a acontecer aqui em Portugal pela primeira vez. Tive um amigo meu, um colega meu, que me disse assim: Pedro, já viste a internet? Anda lá a ver. E eu lá em 94, estava lá nos corredores do técnico, lá fui eu ver a internet a acontecer, e lá estava ela à minha frente. Atenção, a internet acontecia à minha frente. Podíamos ver imagens e site e clicar em links de um lado para o outro, absolutamente inacreditável. Uma pessoa olhava aqui, uau, o que é que isto permite fazer? Avançando mais depressa? Não, avançando mais devagar. Há uma falácia aqui em Portugal, em que Portugal é muito atrasado no e-commerce. Não é verdade. Não é verdade, porque Portugal tem duas questões. A primeira questão é que somos o terceiro povo mais envelhecido do mundo. A outra questão é que na Europa, comparativamente, por exemplo, com os nossos vizinhos espanhóis, eles ganham cerca de 40 mil dólares por per capita, digamos assim. Portanto, o PIB per capita é 40 mil dólares, o português é 33 mil. Então, é 7 mil dólares a menos. Mas quando nós pegamos no GDP per capita e fazemos aqui um alisar, ou fazemos aqui uma correlação com o que é a compra média por utilizador de e-commerce em Portugal, percebemos
que nós compramos tanto como os holandeses e compramos tanto como as pessoas que estão em Hong Kong. O que quer dizer que os portugueses estavam tão adaptados ou tinham tanta preparação para fazer compras por e-commerce como qualquer dos povos europeus que vocês conhecem. O que quer dizer que grande parte das marcas e das empresas que operavam neste mercado não estavam a olhar para uma oportunidade que já cá estava pela falácia que os portugueses estavam atrasados no e-commerce. Não é verdade. O que é verdade é que nós somos mais pobres e talvez um bocadinho mais velhos, mas isso não impediu que efetivamente esta tecnologia de facto aparecesse. Vamos mais depressa, 2.3 teraflops em 99. E em 2019 o vosso telefone, se comprar um iPhone 11, faz tanta velocidade como o supercomputador de 1999. Portanto, são precisos 20 anos para que o computador mais rápido do mundo chegue ao vosso bolso. E avançando mais depressa, em 98 o Google. E o Google, o que é que aconteceu ao Google nesta pandemia? Foi, quando vocês iam, em abril de 2020, o primeiro sítio que vocês foram perguntar sobre o coronavírus foi ao Google. Portanto, a coisa mais pesquisada no mundo durante este mês, durante aquele mês de março, foi coronavírus, Google, para chegar ao coronavírus, corona, e depois como é que se põe Facebook para saber sobre o coronavírus, YouTube para ter vídeos sobre o coronavírus, notícias sobre o coronavírus, como é que está o tempo para saber se o coronavírus vai ou não, Amazon, porque eu estou em casa com o coronavírus, traduz-me aqui chinês para coronavírus, e mais um Instagram para eu pôr umas fotografias minhas em casa, e por aí adiante. Portanto, como vocês podem ver, o Google acaba por ser hoje em dia, nós não perguntamos a mais ninguém se não seja o Google. E avançando mais depressa, em 99, lembram-se daquele aparelho de ecografia que eu mostrei em 1946? Era assim em 1999. A gente já viu os miúdos a preto e branco. E depois em 2000 a descodificação do genoma pela primeira vez. Só que a primeira descodificação do genoma custava um daqueles aviões de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares a fazer a descodificação do genoma, perceber qual é o código que está por trás de nós. E em 2004 nós vamos em 70 teraflops. Em 2004 o Facebook aparece e a partir daí é uma perda de tempo que ninguém sabe. Mas em 2004, se vocês perceberem o que aconteceu no Facebook, o que se passou foi que o consumo de Facebook das pessoas 16 até aos 44 subiu entre 42% e 58%. Portanto, o que quer dizer que a principal mídia, o principal meio para consumir notícias passou a ser social media. Não é a televisão, não são os jornais, é social media. É por lá que nós estamos a consumir, é por lá que as marcas podem contactar com esses grupos. Só em Portugal, o Facebook, desde janeiro até abril, tem mais 300 mil utilizadores. 300 mil utilizadores. Quer dizer que toda a gente que tem o poder de compra está a passar 3 horas por dia a olhar para as redes sociais. 3 horas por dia. E obviamente não é só o Facebook, é também Instagram, é também LinkedIn, é também outras formas de nós comunicarmos para perceber que o maior ganhador, digamos assim, do que é a atenção do nosso consumidor, que é muito importante em marketing, foram claramente as redes sociais. E em 2005 vamos em 280 teraflops. Recordam-nos os 70? Multiplicou por 5. E em 2005 já tínhamos umas corzinhas no nosso ecografia. E em 2005, lembram-se dos nomes, já só custa uma casa. E em 2013 só já custa um carro. E em 2017 os chineses ficaram com o computador mais rápido do mundo em 93 petaflops. O que é que são 93 petaflops? Ninguém sabe. Só sabemos é que daqui a 20 anos, em 2037, vocês vão ter este poder de computação no bolso. Para que é que vai servir? Ninguém sabe. As fotografias vão ser lindas, os vídeos vão ser espetaculares, mas ninguém sabe para que é que isto vai servir efetivamente. Em 2017, vocês já faziam descodificação do genoma com o vosso telefone. Em 2020, que é o computador mais rápido que nós temos hoje em dia, são 122 petaflops e os Estados Unidos voltaram a ter o computador mais rápido, apesar de não saber muito bem o que é que se passa na China. E em 2020, vocês têm um modem de 1 gigabit por segundo. Lembram-se dos 14 mil bits por segundo, agora é 1 bilhão de bits por segundo. Portanto, vocês conseguem pôr na vossa fibra aí em casa 1 bilhão de zeros e uns por segundo para que vocês venham vídeos a uma qualidade absolutamente extraordinária. E isto é o melhor sistema de ecografia que vocês têm em 2020. Faz cores, 3D, uma coisa absolutamente inacreditável. Já lá vamos. E em 2020 o genoma custa 2 pizzas familiares grandes, com muita chouriça, muita ananás e muito pepperoni, porque custa mais ou menos $50 a fazer a descrição do genoma. E o genoma do consumidor hoje dá astrais, físicos, testes de saúde, paternidade, se vocês são filhos de alguém ou não, são portadores de uma doença, comida que podem comer para não engordar e o que é que devem comer para ficarem melhores. E em 2020 uma ambulância é um hospital sobre rodas. Portanto, lembram-se da carroça? 100 anos. Foram 100 anos. 100 anos passámos de uma carroça para um hospital sobre rodas. E agora a questão é, porque é que isto se passa assim? Bom, porque nós às vezes não nos apercebemos que isto muda gradualmente e depois muito depressa. E de cada vez que há uma grande revolução, e atenção que esta pandemia é uma grande revolução, as coisas mudam ainda mais depressa. Porque há investimento cada vez maior sobre ciência e tecnologia para resolver o problema cada vez melhor, e há cada vez mais pessoas atentas a tentar acelerar, digamos assim, como é que podemos resolver a nossa vida para morrer mais tarde. E recordem-se daquilo que eu falava da população exponencial. Foi assim que se passou. Desde nós éramos 1 bilhão, mais coisa menos coisa, isso ficou estável porque morríamos muito novos, e depois à medida que a idade média de nós morrermos acabou por se prolongar, vamos nos 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas. Porque esta vida hoje em dia é de facto exponencial. Portanto, o ritmo em que a população cresce é exatamente o mesmo do ritmo de crescimento da idade.
E isso é um dos principais fatores de haver muito mais gente no mundo, é porque morremos muito menos, temos muito mais tempo para fazer os nossos filhos, digamos assim, temos muito mais tempo para trabalhar, para criar valor e, portanto, a nossa duplicação ou triplicação da nossa vida permite fazer muito mais coisas e, naturalmente, popular ainda mais o mundo. E o nosso poder de processamento fez exatamente a mesma coisa. Passou de muito nada, de um oitavo de um flop para 122 petaflops em menos de 100 anos. Um oitavo de um flop para 122 petaflops em menos de 100 anos. E foi mais ou menos o que se passou também com os nossos telefones. Aquele Europhone primeiro que nasceu em 2007 e este que existe agora em 2020 são 700 vezes de velocidade mais rápido. O que quer dizer que nós daqui a 20 anos vamos ter os 22 petaflops levantados a mais 10. O que é que vai permitir fazer? Ninguém sabe. Mas temos de estar preparados para isso. E a minha grande pergunta é: estas inovações Covid-19 vão começar a aparecer agora, com o investimento massivo que as companhias farmacêuticas estão a fazer em testes mais rápidos, em vacinas, em formas de controlar este tipo de coisas, em tecnologia que vai aparecer, vai permitir que a nossa idade avance até aos 100 anos, quase certeza, porque grande parte destes esforços brutais que a civilização faz, como fazer a bomba atómica, como vencer uma guerra, como ir à Lua, ou como fazer jatos, todas essas inovações trazem uma disseminação de tecnologia de tal forma que acabam por criar o campo mais fértil para que a inovação continue a acontecer. Portanto, aquilo que nós temos que perceber nos próximos 10 anos é que vamos ganhar imenso do que é efetivamente o investimento que os cientistas, que as equipas de investigação estão a fazer hoje para tentar resolver o que é isto do Covid-19. A coisa mais engraçada que eu não consigo entender é como é que nós, enquanto civilização, não nos apercebemos disto há mais tempo, especialmente porque já se tinha passado alguma coisa na China desse ponto de vista. Bom, e o que é que, por exemplo, consigo fazer o genoma hoje em dia? Olha, consegue fazer tratamento personalizado. E se calhar vamos começar a ter ambulâncias de drone, já não temos propriamente um hospital sobre rodas, é um hospital que voa. E se calhar também uma das coisas mais importantes que vai acontecer nos próximos 20 anos, e quem não tiver nada para fazer, vai ler sobre fermentação de precisão e como é que nós vamos substituir grande parte do que é a nossa proteína, aquilo que nós precisamos para nós podermos sobreviver, por comida quase perfeita que não nos faz adoecer e que provavelmente hoje em dia, como se costuma dizer, nós adoecemos porque somos obesos e porque comemos coisas que não são boas e porque têm poluição, porque a comida efetivamente não é pura. Mas quando nós começamos a utilizar fermentação de precisão, isso começa a acontecer dessa forma. E, portanto, o desafio que vos deixo é: vão ler sobre fermentação de precisão, o ponto onde a tecnologia está, e não se admirem que daqui a 30 anos estejam a comer, digamos, uma coxa de frango que nunca passou num frango, ou um bife de lombo que é muito melhor que o bife de lombo da vaca que tinha que ser morta. E essa fermentação de precisão vai ser um salto quântico no que é qualidade de vida, um salto quântico no que é a capacidade de nós continuarmos de alguma forma a evoluir enquanto seres humanos e a morrer cada vez mais tarde. O que é um facto é que o genoma em 2030 vai custar zero. Portanto, é como uma descarga da sanita, que provavelmente porque a sanita faz a descodificação do genoma de cada vez que nós lá vamos. E em 2030 vocês podem perceber se o vosso filho dá para Ronaldo, e quando forem jantar com alguém, antes de entrar no jantar, cospem, digamos, para o tubinho, e que ele vai dizer: não vai jantar com esse gajo porque não vai a lado nenhum, pá, isso não resulta. E, portanto, estamos claramente numa derivada desta brincadeira, mas eu acho que vai acontecer a mesma, de que o genoma vai conseguir descobrir muita coisa sobre nós e provavelmente, olha, se nós somos mais propensos ou não a um vírus como o SARS-CoV-2. E esta biotecnologia radical vai nos permitir, naturalmente, nós vivermos cada vez mais. Agora, só fazer aqui um passo muito rápido sobre a inteligência artificial, porque é uma das componentes também muito importantes. Tal como a fermentação de precisão tem que ser bem vista, a inteligência artificial também. As redes neuronais são efetivamente este deep learning que nós hoje em dia conseguimos fazer. O que é uma rede neuronal? Bom, o nosso cérebro pensa como uma rede neuronal. Quer dizer que nós tomamos decisões não por um algoritmo muito, muito forte, mas porque olhamos para uma imagem e em diversos layers percebemos: bem, estas formas, estas cores, estas linhas dão um cão, porque está gravado lá dentro. Nós fomos ensinados que no nosso cérebro esta rede neuronal acaba por chegar à descodificação por treino do que é um cão, ou que é um gato. E de facto os nossos neurões são exatamente iguais ao como a rede neuronal. Ou seja, nós temos uma série de dendritos que somam, por causa do nosso ensinamento, sinais de potências diferentes. A soma, que é, digamos assim, a parte central do nosso neurónio, emite com essas somas descodificadas um impulso para a frente para que o próximo neurão possa tomar, digamos assim, outra decisão. Ou seja, das somas todas que vai fazer das dendrites passadas, essa energia passa pela axão e chega ao nosso neurónio e pumba, e toma uma decisão para a frente até conseguir dizer: isto é um cão. E é exatamente assim que funciona
efetivamente uma rede neuronal. Na prática não é mais que um sistema de realimentação, como nós dizemos a matemática, ou seja, nós vamos aprendendo por mudar as variáveis que dão direito a uma decisão, que não sabemos muito bem o computador está a fazer e realimentamos essa decisão para a frente. E agora vejam bem o que é que a tecnologia que é gratuita, portanto, se vocês amanhã quiserem começar uma empresa em Machine Learning, TensorFlow é a tecnologia gratuita do Google, que vocês podem lá ir ver. Houve pessoas que começaram, a gente vai ter que ter câmaras para as pessoas poderem entrar sem máscara, e portanto, aqui já é um sistema de inteligência artificial que detecta automaticamente se a máscara está ou não. Ou seja, o que é que eles fizeram? Injetaram não sei quantas fotografias, centenas de fotografias de pessoas com máscara, injetaram não sei quantas fotografias de pessoas sem máscara. O sistema hoje em dia, automaticamente, por olhar para a câmara, em 1 microsegundo diz: este tipo não tem máscara, não pode entrar. Mas, naturalmente, todos os sistemas de imagem médica estão a ser alterados por causa disto. Ou seja, se eu conseguir injetar num sistema de deep learning fotografias treinadas sobre o que é o resultado daquela doença, e se lhe der imagens de validação, e se lhe der imagens de teste, hoje em dia, grande parte do que é imagem clínica, estes sistemas conseguem tomar a decisão tão bem como o melhor médico. Tão bem como o melhor médico. Quer dizer que a decisão que o médico vai tomar, efetivamente é igual a um sistema que está a processar as imagens por ele. Atenção que no processo clínico, a decisão sobre uma imagem clínica é uma parte muito pequena do processo, mas é uma parte importante que necessita de uma série de pessoas para que a imagem seja feita. Então agora, olhemos que naturalmente em Covid nós já fizemos raio-x e já conseguimos detectar se o Covid é bom ou mau por ensinar, digamos assim, este image dataset de raio-x para perceber se a pessoa vai para um lado ou para o outro, só por a inserção, digamos, de uma nova imagem de raio-x dentro dos sistemas. Agora vejam o que é a máquina de ecografias de hoje. Esta é uma máquina que se liga, custa $2.000, liga-se ao telefone e a pessoa faz, digamos, o seu ecografia. Naturalmente devia ser um médico, porque aquilo tem um sistema de realidade aumentada que te diz: olha, para veres a tua barriga faz assim, para veres o teu filho faz assado, mas custa $2.000 e pode ser comprada. Eles aqui nos Estados Unidos estão a dizer: isto tem que ser utilizado por um healthcare practitioner qualificado. O que nós estamos a ver é que, se calhar há 100 anos atrás, o termómetro era só para healthcare practitioners certificados, mas daqui a 10 anos, provavelmente, o nosso telefone há de ter um sistema de ecografia connosco que olha e vê e faz o relatório clínico e já está. E esta máquina não só te guia para fazer a aquisição de sinal, como te imita o relatório clínico automaticamente por deep learning, e o relatório clínico normalmente é tão bom quanto um radiologista olhar para ele. E a máquina custa $2.000. Aquela que eu vos mostrei, que é a máquina mais avançada que existe, custa $100.000. O que quer dizer que a tecnologia, ao avançar, a monitorizar e a passar para dentro de um telefone, permite um avanço grande. E, portanto, nesta economia normal em que nós vamos 10%, há menos iPhone e há menos Covid. E este momento de Covid vai trazer uma série de inovação a este mercado, e aqui a grande questão que temos que olhar é que oportunidades é que de alguma forma podem vir. Isto do Covid em 2020. Bom, em Covid em 2020, Portugal, para nós termos uma ideia, é o 17º pior caso, 17º pior país de casos por milhão, 13º pior país de mortes por milhão e é o 10º melhor em testes por milhão. Isto para países com mais de 1 milhão de habitantes. E, portanto, obviamente diz: não, a gente tem mais casos que os outros porque faz muitos testes. Mais ou menos. Nós fazemos testes, na minha opinião, demasiados testes, porque não somos inteligentes na forma como testamos. Já vamos ver um bocadinho um caso à frente. Portanto, este é o cenário de Portugal. E o cenário de Portugal não é muito mau, porque quando nós olhamos para o que é de facto crítico nesta pandemia, é a mortalidade média. E a mortalidade média em Portugal não se passa nada. Portanto, como vocês podem ver ali pelas linhas, a mortalidade média em Portugal não passou do que é a mortalidade normal no inverno. Mas quando olhamos para a Espanha, percebemos a preocupação que havia em Portugal. A mortalidade média triplicou ou quadriplicou, agora já é mais baixa efetivamente, mas o que é um facto é que há razões para ter muita atenção àquilo que se passava, porque a mortalidade média em 3 ou 4 países à nossa volta foi muito séria. Foi tão séria que não havia capacidade efetivamente de gerir todo este fluxo, digamos assim, de pessoas doentes. Mas em Portugal isso não aconteceu, talvez por razões de proteção mais avançada daquilo que existiu, e pelos testes que foram feitos, mas vamos tentar perceber como é que nós fazemos testes espertos. Então, o país que foi esperto a fazer isto foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul está aqui, digamos, em número 100 dos países com mais casos. E o que é que eles fizeram que foi assim tão diferente? Eles são um país muito grande, são 51 milhões de habitantes, portanto 5 vezes, digamos assim, Portugal, mais ou menos como Espanha. Fizeram muito menos testes, porque só faziam testes às pessoas que tinham entrado em contacto com alguém que certificadamente tinha tido o vírus. O que quer dizer que, em vez de nós andarmos a testar qualquer pessoa que se queixa, eles não testavam pessoas que se queixavam. Eles só testavam pessoas que sabiam que tinham se cruzado com alguém
que efetivamente tinham vírus. E isto chama-se fazer smart testing, que é não fazer milhões de testes, fazer só aquelas que tinham estado em contato com alguém que tinha o vírus. E porque eles sabiam e fizeram muitos testes logo no início, mas depois baixaram muito o ritmo porque o sistema que implementaram foi um sistema de tracing não humano, mas um sistema de tracing automatizado. O que é que aconteceu? Utilizaram GPS, informação do cartão de crédito, e atenção, os pagamentos na Coreia do Sul são praticamente todos digitais, como aqui em Portugal, diga-se de passagem, as posições nas torres de comunicação a móvel, vídeos, efetivamente, e faziam o tracing back de doentes confirmados. Ou seja, no momento em que descodificavam que tu tinhas a doença, eles iam ver nos passados 15 dias todos os sítios por onde tu passaste e toda a gente tinha estado em contato contigo, por toda esta informação de Big Data que de alguma forma estavam a armazenar. E avisavam as pessoas todas que tinham estado ao teu lado, por SMS, a dizer, atenção, você esteve em contato com alguém e, portanto, venha ter connosco para fazer o teste. E só faziam teste estas pessoas. E vocês dizem, não, pá, mas a Coreia do Sul é um país super avançado. E depois, naturalmente, tinham ferramentas de autoquarentena. Portanto, a ferramenta permitia perceber se tu já estavas melhor ou pior e não te deixava de sair do sítio. E havia sistemas de mapas que diziam, quase ao lugar do comboio, se a pessoa, onde é que havia casos, efetivamente, de Covid-19. E vocês dizem, não, a Coreia do Sul é muito mais avançada que Portugal, em tecnologias, toda a gente tem um smartphone, toda a gente tem não sei o quê. Eles é que estão muito à frente, por isso é que puderam fazer aquilo. Então olhem bem para estes números, atenção, olhem bem para estes números, porque eu já vou passar aos portugueses. 96% de telefones, 96% de smartphones, e temos aqui 6,7% de streaming TV e 14% de consolas de jogos. Portugal, 93%, 12%, 36%. Há uma diferença de 3% nos smartphones, 3%. Quando vocês colocam lá ao lado, pensam assim, pô, Portugal é igual à Coreia do Sul, portanto, a próxima vez que alguém vos disser que a Coreia do Sul é muito avançada, digam, não, desculpem lá, nada disso. Portugal nos jogos, vocês não estão bem a perceber. É muito mais avançado que a Coreia do Sul, e especialmente no que são as consolas, os aparelhos de streaming. Tem que avançar porque não tem mais tempo. A China fez o mesmo. Como é que a China, um país tão grande como 4 bilhões de pessoas, naturalmente que eles não tiveram só 82 casos, tiveram muito mais, isso não há dúvida nenhuma, mas a questão é que fizeram também tracing desperto. Ou seja, através de QR codes, através de entradas e saídas, através do controle, naturalmente, que uma ditadura daquelas consegue fazer, eles conseguiam entender quem é que entrava em contato com pessoas que estavam doentes. Novamente, sistemas de tracing despertos. E sistemas de tracing não é, lembra-te aí com quem é que tu estiveste. É humanamente impossível. Uma pessoa durante 15 dias lembrar-se em todos os sítios que a pessoa teve, em todos os sítios com quem contactou, em todos os sítios que, de alguma forma, tocou. Mas a tecnologia consegue saber isso. A tecnologia consegue saber em que loja tu tiveste, que pagamento tu fizeste, que pessoas estavam à tua volta e, portanto, naturalmente ela pode fazer de forma privada. E essa forma privada, de alguma maneira, permite que isto aconteça. Vou mesmo avançar. Portanto, nós somos dados de melhores padrões, melhores produtos, mais clientes, e a ciência e a tecnologia faz-nos viver cada vez mais. E lembrem-se disto. Talvez Portugal tenha achado a certo momento que não era capaz de fazer uma aplicação daquelas. E a questão é que, tipicamente, e todos nós achamos que somos capazes ou não somos capazes, vamos ter razão de qualquer maneira. O futuro já cá está mal distribuído, ou então está mal aproveitado, porque não usamos a tecnologia ao nosso serviço. E lembrem-se que somos pessoas, e pessoas estão no espaço e no tempo. E nós estamos aqui numa coisa muito pequenina, e nós demorámos 4,5 bilhões de anos a chegar aqui, só aparecemos na última parte aqui deste gráfico. E as pessoas, efetivamente, estão cá para pensar e aprender, para amar e se ligar uns aos outros, para comer e sobreviver, e para nos reproduzirmos e termos prazer, por isso é que somos 8 bilhões de pessoas quase. E o Scott Galloway, que é um tipo muito engraçado, diz que o Google já nos apanhou o cérebro, o Facebook o coração, a Amazon o estômago, e a Apple, ele diz que, bom, se tu tiveres um Apple tens muito mais capacidade de reproduzir, porque és capaz de ter um bocadinho mais dinheiro, portanto eu quero mais acasalar contigo para me reproduzir, porque se calhar vou estar mais seguro. Estou a brincar. Mas leiam este livro que é muito interessante perceber o que é que estas companhias estão a fazer. O Facebook o que é que está a fazer? Nada. O Facebook permite-nos ler e se vocês morrerem, entretanto, podem colocar já a vossa lápide no Facebook, que é uma função muito interessante do Facebook. A Amazon o que é que está a fazer? Bom, está a fazer sistemas para os seus próprios colaboradores e depois para fora de telemedicina, que teve um avanço muito grande durante este período. E naturalmente, estas colunas que em Portugal não existem, não funcionam, as pessoas perguntam-lhe o que é que têm. Portugal é dos piores países em Smart Home Device Ownership porque não funciona a nossa língua e, portanto, estamos atrasadíssimos e vai demorar muito tempo até que estejamos tão avançados como os países mais rápidos. A Apple o que é que está a fazer? Bom, a Apple está a fazer isto, vocês já podem medir, digamos, a vosso ritmo cardíaco, mas certeza que em 5 anos, aqui no relógio, vocês carregam isto, não tens Covid, tens Covid, portanto, certeza absoluta que alguém na Apple está a pensar como é que faz testes da gripe com o telefone ou com o relógio, de certeza absoluta. Portanto, é uma coisa que vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
tarde, que os testes são feitos efetivamente no vosso device. Não sei se é como a zaragatoa, se é cuspir para o relógio, que não é assim muito interessante, mas é uma coisa que vai acontecer. E o Google o que é que está a fazer? Bem, o Google e a Apple estão a criar sistemas em que nós percebemos por Bluetooth e por proximidade se as pessoas acabaram por contactar umas com as outras, preservando a privacidade. É a primeira vez que estes dois logotipos estão juntos num site e no outro das companhias. Mas a humanidade, e que me preocupa mais, é estes miúdos que estão em casa sem escola. Estes miúdos que estão em casa sem escola estão hoje em dia a jogar Fortnite, ou a jogar Call of Duty, ou aquilo que seja, e eles estão a ser imergidos no próximo mundo. O próximo mundo é um mundo que é feito nos motores de jogos. Este é o motor mais avançado que existe, é o motor que permite fazer o Fortnite, e temos que entender efetivamente que é comum a todas as plataformas e permite fazer mundos surreais. E esses mundos surreais, efetivamente, foi o que chafou a humanidade durante estas semanas. Portanto, o consumo de vídeos subiu imenso, e a coisa que chafou a humanidade foi beber. Portanto, aqui que podem ver nas primeiras semanas, a malta ia às compras comprar alfaces, e depois, espera aí, mas eu quero é cerveja, vinho e mais vinho, e isso continua a crescer, e portanto hoje em dia a malta quer se mudar para ver se isto passa depressa. Lembrem-se, no fim de tudo, que os seres humanos são dados, mas os seres humanos são pessoas. E nós reagimos a pessoas que têm a humildade de um português, a empatia de um português e a gratidão de dizer obrigado 20 vezes antes de fazer alguma coisa do português. O ser humano português, que somos os pequenos grandes, como costuma dizer, somos o humano mais humano, porque estamos humildes à cabeça, temos empatia à cabeça e gratidão à cabeça. E se nós conseguirmos manter essa forma de estar, nós vamos sempre crescer enquanto povo, porque somos um exemplo para o mundo de que com humildade, empatia e gratidão tudo avança. Lembras-te do futuro que vem destas 5 empresas? Valem 6 trilhões, o PSI 20 vale, que não é 20, são 17, vale para aí 50 bilhões. Lembras-te também das farmacêuticas, que valem 1 trilhão só elas, e é de lá que vem a tecnologia. Foram as primeiras empresas de tecnologia do mundo, portanto há 100 anos atrás que as farmacêuticas já percebiam que a tecnologia mandava nisto. E lembrem-se que a coisa mais importante do mundo, quando tratamos com alguém, é o tempo. O tempo nesta Terra é finito. E as empresas conseguirem poupar tempo, ou conseguirem estender o tempo de um ser humano, aquelas empresas que são máquinas do tempo, são aquelas que vão valorizar. E se vocês olharem para as farmacêuticas, para o Google, para a Amazon, para a Apple, para quem vocês quiserem, são empresas que poupam tempo ou vos dão tempo de vida. Lembrem-se sempre que o ser humano é preguiçoso. E o ser humano quer fazer cada vez menos para ter cada vez mais tempo de entretenimento. E se vocês derem mais tempo para se poderem entreter nas vossas empresas, nas vossas vidas, nas vossas funções, vocês vão cumprir o que é a missão principal do ser humano, que é fazer nada. Estar sentado no sofá, consumir não sabe o quê. E depois recordem-se também, se acharem que ser preguiçoso não é, se é importante, vocês vão encontrar uma maneira de fazer, se não é, vão encontrar uma desculpa. E agora são perguntas, e cheguei aqui ao fim da minha sessão aceleradíssima, eu tenho que respirar um bocadinho, vou chamar ali os amigos do CPR, não é? Que é para eu ver se estou bem. Peço desculpa da minha aceleração, uma honra tão grande estar aqui convosco hoje, que vocês nem podem imaginar. E portanto, Catarina, Alexandre, Filipe, disparem perguntas, eu sei que estou em cima do tempo, temos mais 5 ou 6 minutos, e venham de perguntas. Muito bem, muito obrigada. E quando vocês quiserem fazer formação executiva, só há uma escola, chama-se Executive Education, falem com a Catarina, falem com a Filipa, falem com quem vocês quiserem, e vocês vão ser outras pessoas quando acabarem isto, digital ou real, ou o que vocês quiserem. Muito bem, muito obrigada, Pedro, pela partilha de informação e conteúdo tão interessante e pela energia, mesmo à distância, penso que todos nós sentimos a energia que foi passada aqui nesta apresentação. Eu vou, uma vez que estamos de facto em cima do nosso tempo, colocar aqui uma questão que foi colocada por um dos nossos participantes, que a propósito do exemplo da Coreia do Sul, pergunta relativamente ao controle adicional do Smart Tracing, se não coloca aqui questões relacionadas com a violação da privacidade e das liberdades mínimas individuais. Eles dizem que não, porque toda a gente, ou seja, houve opt-in, de alguma maneira. E aquilo que se apercebe, estamos a falar de um povo que tem uma história recente relativamente delicada, e nesse aspecto, a grande pergunta que tem que ser feita é, perante a tua liberdade individual, que atenção pode ser privada até certo ponto, desde que não incomoda a liberdade dos outros, que é transmitir a doença. Se tu, o que se passou foi, tu aprovas que a tua informação seja usada caso tenhas entrado em contato com alguém doente ou se tiveres entrado em contato com o doente para informar os outros. Portanto, a informação não era partilhada e estava guardada em sistemas mais ou menos seguros. E, portanto, a pessoa deu a sua aprovação para utilizar aquela aplicação. Portanto, naturalmente que no final do dia a questão da privacidade vai ser sempre colocada. E costuma-se dizer que na China os dados pessoais são do Estado, nos Estados Unidos são das empresas comerciais e aqui na Europa são das pessoas. E graças a Deus que é assim. Mas se a mim me perguntarem, podes usar os meus dados para onde quiser que seja para proteger os outros e me proteger a mim, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Porque efetivamente é melhor para todos. E depois no final do dia, costumo dizer isto muitas vezes, a privacidade
é um assunto crítico, muito importante e por aí adiante, porque questões de doença e não doença, mas se tiveres alguma coisa a esconder, mas se não tiveres, que diferença te vai fazer, especialmente se protegeres dos outros? E peço desculpa da forma como coloco isto, que é sempre um bocadinho de provocar discussão. Muito bem. Vamos ainda deixar aqui uma última pergunta difícil, que nós sabemos que o Pedro Janela gosta muito de perguntas difíceis, vamos deixar uma pergunta que também nos deixaram aqui sobre o papel da inteligência artificial na saúde e em que medida é que a inteligência artificial pode ou não aprender regras éticas e morais nas decisões que depois são tomadas pelos profissionais de saúde. Até agora pode aprender se forem codificadas. Atenção que nós estamos no comboio a vapor. Estamos no comboio a vapor da inteligência artificial. Portanto, tudo o que se fala da inteligência artificial tomou conta disto, talvez daqui a 200 ou 300 anos. Mas atenção que estamos no comboio a vapor. Portanto, aquilo que a inteligência artificial hoje faz, de forma rudimentar, é olhar para uma imagem, de um tipo de imagem que já foi treinado em milhares de imagens e conseguir tomar uma decisão por paralelismo. É isto que o sistema faz. Portanto, obviamente faz mais coisas, faz relatórios e tal, e já consegue transcrever aquilo e aquilo outro, mas nós estamos no comboio a vapor. Portanto, é cedo para começar a pensar nas questões éticas. Mas a pergunta novamente é esta. O melhor médico do mundo acerta 99% das vezes. E um sistema deste acerta 99% das vezes. Mas o melhor médico do mundo só consegue fazer 10 decisões por dia. Este sistema consegue fazer infinitas decisões por dia. E vocês só têm a oportunidade de ir ao pior médico do mundo, que acerta 50% das vezes. Vocês querem o médico com o seu cérebro humano, mas que acerta 50% das vezes, ou vocês querem o sistema com 99% das vezes? É que nem há discussão. Até porque, para o médico vos atender é uma chatice. E vão ter que levar com a conversa dele. E o sistema diz, olha pá, tens um problema. E é isto que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa é que, atenção, é apenas decisão clínica, há uma série de processos, de alguma forma, até de proteção do que é este mercado, de alguma maneira, e novamente eu disse isto sobre as ecografias, é uma pequena parte do processo clínico, uma pequeníssima parte do processo clínico, que acelera o processo, não é? Se vocês hoje em dia vão a uma consulta, o médico manda-vos fazer a ecografia, se não for uma coisa urgente, e depois voltam para outra consulta. No futuro, o que vai acontecer é vocês, de casa, senhor médico, o que é que eu tenho? Já está, não é? Portanto, pouparam uma viagem, pouparam o custo da ecografia, porque vocês têm o aparelhómetro para ver se o vosso coração está a porrer ou não está, e pouparam efetivamente até a visita ao médico, onde pode haver até, costuma dizer, onde tu não vais ao médico porque podes apanhar lá um vírus ou uma coisa qualquer. Atenção, os hospitais em Portugal, privados, perderam 80% da faturação. Porque a malta tem medo de ir aos hospitais, já tinha, não é? E agora tem mesmo medo de ir aos hospitais. Portanto, esta telemedicina é alguma coisa que veio realmente para ficar, porque até esse medo de passar é uma coisa. E depois as pessoas querem ser preguiçosas. Perder tempo a ir ao médico, ficar na fila, pôr o carro no parque, ficar à espera que o médico atenda, ao invés de marcado, faz a consulta e já está, é muito diferente. Mas sem dúvida que há questões que eu não conheço, porque não sou médico, de ética, que têm que estar sempre subjacentes a qualquer decisão que qualquer sistema também começa a tomar. Mas então, os sistemas são muito, são muito burros, de alguma forma. Podem parecer, mas são muito burros. Muito bem. Pedro Janela, mais uma vez muito obrigada por esta partilha. Penso que saímos daqui todos muito mais ricos e energizados com esta sessão. Muito obrigada a todos pela participação nesta iniciativa de mais um webinar do ISEG Executive Education. Quero mais uma vez agradecer a todos. Não deixem de participar já no próximo webinar que vamos ter, também sobre um tema muito atual e relevante nos dias que vivemos, o tema da liderança resiliente, é já no próximo dia 17 de junho, não deixem de assistir, cá estaremos à vossa espera e até lá e mantenham-se com saúde. Obrigada a todos. Obrigado a todos e vamos viver até aos 150, não é? Portanto, cheios de sorte. Obrigado a todos, divirtam-se. Muito obrigado por terem aparecido. Muito, muito obrigado.